Sim, Tem uma pergunta aqui que é o seguinte: lágrimas, suor e muitas vezes sangue foi derramado para que o evangelho chegasse nos lugares longínquos aqui do Brasil, né? A ICPI faz parte dessa história. O irmão lembra de algum tipo de perseguição e ataques da qual a igreja foi alvo? posso lembrar, sim. Lembro de uma história que foi contada pelo irmão Miller a mim, né? Inclusive, ele pensou que nunca tinha contado para mim, quando esteve na última vez aqui no Brasil, e que eu estava em Pinhal e ele esteve lá comigo, ele contou a história novamente. Acho que ele esqueceu que já tinha contado essa história, né? E ele recapitulou essa história. Mas eu ouvi com todo prazer, não quis dizer para ele, não, o senhor já contou isso. Não, eu ouvi com todo prazer. De uma história que aconteceu, de uma perseguição, né? Na fundação da nossa igreja na cidade de Pesqueira. Estado de Pernambuco. Estado de Pernambuco. Conheci essa igreja, preguei lá. Pegou lá, né? Abraço aos irmãos queridos de Pesqueira, a igreja está lá firme e forte, para a glória de Deus. E ele estava com meu pai em Arco Verde e ele mandou um diácono à Pesqueira pesquisar um local para alugar para fundar a igreja em Pesqueira. E esse diácono chegou em Pesqueira, se hospedou numa pensão, e no outro dia ele procurou um lugar, achou um lugar, e alugou o lugar, tudo, o local, e voltou à pensão no final do dia, e o dono da pensão desconfiou que ele era crente, né? Os bode, naquela época os crentes eram chamados de bode, e no outro dia de manhã, quando ele foi sair, ele foi tomar café, ele tomou café, pegou o ônibus, voltou para Arco Verde, falou para o irmão Miller, falou que nós aluguei o salão, tal, então vamos. E eles pegaram outro ônibus e vieram para a Pesqueira. E aí ele falou assim, onde é que nós vamos dormir? Eu falei, nós vamos dormir na mesma pensão que eu dormi ontem. Quando ele chegou na pensão, que ele entrou na pensão, o dono da pensão veio e se ajoelhou no pé dele. Olha só. Aí ele falou assim, mas por que você está se ajoelhando? Ele fez, eu envenenei o seu café hoje de manhã. Olha aí. Então eu achava que era o Horácio que tinha passado por essa. Não. Foi o Miller, então. Não, o irmão Miller, o diácono que ele mandou lá. Sim. Ele fez, eu vi que você era um crente, e eu envenenei o seu café. Rapaz. E você está vivo? Aí, irmão Miller entrou e falou assim, fez, pois é. Aí leu o texto de Marcos, né? 16. Marcos 16. Sim. E eles saíram pela cidade avisando que ia fazer um culto naquela noite, ali tal, e chegou no ouvido do padre, naquela época. Chegou no ouvido do padre. E o padre imediatamente foi no microfone da igreja e avisou que tinha os bodes que ia fazer um culto hoje à noite, mas eles não vão fazer porque nós não vamos deixar. E, quando foi à noite, eles foram para a igreja, os três, né? Irmão Miller, o diácono e meu pai, foram para lá. E o padre veio com uma multidão de gente para impedir de ter o culto, né? Mas eles fizeram o culto, o primeiro culto. E no final do primeiro culto, eles avisaram que no outro dia ia ter outro culto. E o padre disse, hoje vocês fizeram, mas amanhã vocês não fazem. E aí, quando foi no outro dia, na noite, o padre veio com outra multidão, aí veio com enxada, com picareta, com foice, e vieram para assim, para realmente fazer o que precisava fazer. E na noite passada, quem pregou foi papai, e irmão Miller dirigiu o culto. Naquela noite, irmão Miller ia pregar e papai ia dirigir. E antes de começar o culto, irmão Miller disse que falava assim, irmão Zé Pinto, belisca eu aqui, porque eu não estou sentindo nada. Belisca eu.
toca em mim, porque eu não estou sentindo nada, a pressão está muito grande. Mas começou o culto e deu a oportunidade ao irmão Miller. E quando o irmão Miller foi pregar, apareceu 2 homens ao lado da porta, que tinha uma janela, né? Uma janela de cada lado e a porta no meio. Um homem de cada lado e falou assim: seu galego, pode pregar que nós vamos garantir o culto. Glória a Deus. Hein? Isso é a nossa história, né? O irmão Miller pregou tudo. Quando ele terminou de pregar, ele falou para papai, falou, dá a bênção apostólica que eu vou conversar com aqueles 2 homens. Chegou lá fora, cadê os homens? Não tinha mais ninguém. Anjos de Deus, meus irmãos. Não tinha mais ninguém. Glória a Deus. Então, Essa irmãos, CPI. isso existia, né? Isso existia. Outra oportunidade, e irmão Miller ia dirigir fazer um casamento, numa fazenda, e ele sempre estava com meu pai, né? E ele tinha um Studebaker, nessa época ele tinha um Studebaker, não sei se vocês lembram desse Studebaker. Não. Parecia um tubarão. Parecia um tubarão. E ele iam na estrada de terra para a fazenda, ia ser numa fazenda. E irmão Miller olhou pelo retrovisor e falou assim, os cangaceiros de Lampião vêm aí atrás a cavalo, né, perseguindo o carro, né? Aí ele apertou um pouco o acelerador do carro, para o carro andar mais um pouco. E na entrada da fazenda tinha uma porteira, a porteira já estava aberta, né? Porque certamente os convidados já estavam chegando, né, no casamento. E passou na porteira, entraram na fazenda desse homem, e aí eles não entraram na fazenda, porque acho que eles respeitavam muito o fazendeiro. Na volta, depois do casamento, eles foram passar na porteira, o carro não passava. Não passava o carro não passava, não dava o carro passar. E aí tinha um mata-burro de lado. Aí eles passaram pelo mata-burro. E como que entrou, né? É milagre de Deus, Então, né? o grande milagre está aí. Como eles entraram naquela porteira? Como eles passaram naquela porteira? Então, o irmão Miller tem muita história, contava muita história, né? Que maravilha, Realmente. hein, pastor? O senhor lembra de alguma, pastor João? Quer contar? Assim que eu presenciei, não. Quando eu estive em Pesqueira, me contaram outro caso. Eu até pensei que você ia contar, que apedrejaram um dia lá e parece que machucaram uma criança, até morreu uma criança. Não vou falar. Não, essa eu não conheço. Me contaram alguma essa coisa aí assim. já é bem conhecida Eu- mesmo. me já contaram quando eu ouvi. estive lá, Foi em Pesqueira também. em Pesqueira também. Entendi. Isso aí, Ademir. Nossa história Não, é escrita com muitas glórias, mas também com muita lágrima. né? Muita lágrima, suor. O pastor Joalisson Silvestre, um abraço a todos os irmãos aí de São Caetano, mas não é São Caetano lá no ABC Paulista, não, São Caetano, em Pernambuco. Ele está dizendo, meu avô, o pastor Antônio Silvestre, Aqui é São Caetano do Sul, lá é São Caetano, aqui é São Caetano do meu Sul. avô, pastor Antônio Silvestre, que foi pastor muitos anos lá em Amaragi, Lembro, Pernambuco, conheci muito ele. foi apedrejado junto com o pastor José Pinto, lá em Saloá, Olha Pernambuco. Então tem muitas outras histórias, irmãos, de gente que nos antecedeu e deu seu sangue pelo Evangelho. É verdade. Pastor Ademir, a gente fazia muito, naquela época, o pastor João Guimarães falou isso, né? Agora há pouco, faz uns 10 minutos, dos cultos ao ar livre, né, pastor? Sim. Lembra? Era o marketing do Evangelho naquela época, né? Culto ao ar livre, né? Todo domingo, feira em feira, né? Eu participei de muitos cultos com meu pai em feira, dirigindo feira, assim, culto ao ar livre, né? E uma vez nós estávamos dirigindo um culto, né? Ele estava dirigindo um culto e ele pregava. Quando ele pregava, ele era muito entusiasmado, né? Falava muito alto. E estava na frente. Conhecido como a voz de trovão, né? Estava na frente de uma casa. E a dona da casa não estava gostando do culto e ela veio com uma mão de pilão. Não sei se vocês conhecem mão de pilão. Um pedaço de Conhece, pau. né? E ela veio com uma mão de pilão, pastor Ademir, e ela meteu nas costas dele, né? E quando ele meteu nas costas dele, ele deu um pulo assim, deu um aleluia, e a mulher caiu. Rapaz. E a mulher caiu, assim, numa situação meio complicada, né?
E os filhos dela vieram e pegaram ela, levaram lá para dentro, tudo e tal. E quando terminou o culto, os filhos chamaram meu pai e falou assim para ele, olha, nós pedimos desculpa para o senhor, porque minha mãe agiu desse jeito, minha mãe é ignorante e tal, mas... E um era doutor, outro era não sei o que era lá, eu sei que pediram desculpa para meu pai. Papai falou, tudo bem, não teve problema nenhum, não aconteceu nada comigo, né? Eu só peço desculpa porque sua mãe caiu aí numa situação meio complicada, né? Mas não tem problema, não, pode ficar tranquilo e tal. Mas eu, pastor, o irmão perguntou sobre... No meu caso, eu tive uma experiência, até eu conto no meu livro. Lá, quando eu pastoreava, nós congregávamos no porão, nós estávamos construindo o templo, estávamos congregando no porão e fazendo o templo em cima. E numa quinta-feira eu estava dirigindo o culto. Isso era em Utinga? Isso, eu tinha. Utinga, certo. Dirigindo o culto e tinha poucas pessoas. Eu não estava no púlpito, estava embaixo. E apareceu um rapaz lá, na porta, a porta era de lado, que era porão, né? Entrava assim. Ele apareceu com 2 tijolos em cada mão. Rapaz. Porque estava cheio de material de construção lá, mas chegou sem falar nada. Chegou e já jogou um no meio do povo. Um tijolo, e não acertou ninguém. Aí pegou o outro e armou em mim. Aí quando ele armou em mim, eu ergui a mão e pedi a misericórdia de Deus. Ele jogou o tijolo, passou raspando a minha mão, foi quebrar lá no púlpito. Aí eu dei um glória a Deus, ele saiu correndo, sumiu, não sei quem que é esse até hoje. Nunca mais voltou. Olha só, que perigo. coisa, hein? Quer dizer, não é uma perseguição assim, como lá no Nordeste, Sim, mas não deixa de ser de ser uma perseguição. Um ataque à própria vida, né? Exatamente, podia pegar na cabeça, né? Então, Ter fatalidade. Exatamente. E assim, muitos obreiros nossos, né, passaram por esses apuros, né?